Bom dia a todos, né? Então, continuando nossas aulas no curso técnico de enfermagem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema urinário, tá? Então, nós estamos aí abordando o tema de anatomia humana, né? Estamos estudando os vários sistemas do corpo humano e hoje nós vamos falar um pouco desse sistema que é o sistema urinário, certo? Então, o plano de aula 8 aqui são aplicações, certo? Então, do sistema urinário. Então, eu vou abrir mais a tela aqui para vocês, para enxergar melhor. Então, aplicações do sistema urinário na prática do técnico de enfermagem, órgãos que compõem o sistema urinário, a principal função, né, desses órgãos e as doenças também do sistema urinário e exercícios de fixação, certo? Então, também vocês vão me responder alguns exercícios de fixação, qual que é a função do sistema urinário, né, cite os principais órgãos do sistema urinário, a função de cada órgão, cite algumas situações em que o técnico de enfermagem pode atuar na orientação e prevenção, tá? De doenças que acometem o sistema urinário e cite as principais doenças que acometem o sistema urinário, certo? Então, esses 4 são exercícios de fixação para vocês. Bom, sistema urinário, né? Sistema urinário, o aparelho urinário, como nós falamos, né? É responsável pela produção e eliminação da urina. Esse é o papel do sistema urinário, conforme está aqui ilustrado na foto, masculino, sistema urinário feminino. Então, ele possui a função de filtrar as impurezas do organismo, do sangue, né? E que circula no organismo e eliminar, né? Essas impurezas, excretar através da nossa urina. Então, o sistema urinário é composto pelo rim, vias urinárias, não é? Que está aqui, ó. Então, 2 ureteres, ó, esses canais, esses tubinhos maiores aqui, né? A bexiga e a uretra. Isso é o que compõe o sistema urinário, tanto masculino quanto feminino. Bom, no sistema urinário, eu quero começar falando por esse órgão que é vital e importantíssimo no nosso organismo, que se chama rins. Os rins são órgãos que se situam na parte aqui, ó, posterior da cavidade abdominal. Geralmente fica nessa localização, os rins, certo? Localizado um em cada lado, né, da coluna, são de cor vermelho, geralmente, escuro, né, e tem o fumento semelhante a um grão de feijão e o tamanho aproximadamente de uma mão fechada, certo? Então, a forma dele, anatômica, é de um grão de feijão, geralmente, certo? Então, o formato dele, e ele é do tamanho, geralmente, de uma mão fechada, certo? Os rins se ligam ao sistema circulatório também, através da artéria renal, conforme vocês podem estar vendo aqui, a artéria renal, né, e a veia renal, e o rim se ligando ao sistema circulatório, e eu vou falar disso para vocês também, com as vias urinárias, né, através da artéria, das veias renais e com as vias urinárias pelos ureteres também. Aqui é o ureter, que liga o rim às vias urinárias, certo? As artérias renais são ramificações muito finas, que formam pequenas, aqui ó, conforme está aqui ó, que formam pequenas emaranhados chamados glomérulos. Então, nas artérias renais estão formados os glomérulos. Cada glomérulo é envolvido por uma estrutura arredondada chamada de cápsula glomerular ou cápsula de Brom. Tá aqui, ó, essa cápsula glomerular que fica aqui dentro, ou cápsula de Brom, que é os chamados glomérulos. Essa é a anatomia, né, do rim. Aqui é o córtex renal, aqui é a medula renal, a
cápsula, certo? Artéria, a pelve renal se localiza aqui, não é? E esse aqui é o ureter, a veia e a artéria renal, correto? Então, gente, no rim tem uma estrutura chamada de néfron, certo? Aqui está o rim, aqui está os néfrons, né? Esse néfron é formado pela cápsula glomerular, pelos glomérulos, pelo tubo proximal, certo? Contorcido, tá aqui. O tubo distal contorcido, certo? A alça também de Ellen e o tubo coletor, certo? O que acontece? Ó, por conseguinte, a unidade básica de filtragem do sangue é chamada de néfron. É ali nos néfrons que acontece, gente, essa filtragem do sangue. Por isso que eu citei ele e ele é tão importante, que é formado por glomérulos também, pela cápsula glomerular e pelo tubo renal. O rim, literalmente, é um filtro, gente. Então, imagina que todo o sangue do nosso organismo, certo? Ele vai, ao longo do tempo, juntando impurezas. Então, o que acontece? Se, né, nós não tirarmos essa impureza, se o rim não fizer esse papel de filtrar o nosso sangue, deixar puro e não tirar essas impurezas, vai acontecer o que muitas pessoas muitas vezes vêm a ter problemas, que é a chamada sepsemia, que é a infecção generalizada, que dá no sangue. Por conta do quê? Por conta das impurezas. Geralmente uma pessoa que tem uma insuficiência renal, o que acontece com ela? Ela começa a perder essa capacidade, né, de filtrar o sangue, dos néfrons filtrar esse sangue, não é? E o que acontece? O sangue começa a ficar ali contaminado com impurezas. Se não ser filtrado, vai morrer de sepsemia, a chamada infecção generalizada. Então, o que os pacientes com insuficiência renal fazem hoje? Aqueles que já não, o rim não funcionam mais, eles têm que passar por uma máquina chamada hemodiálise, certo? Essa máquina vai tirar todo o sangue do organismo, vai agir como um rim mecânico, vai filtrar esse sangue e vai devolver para o nosso organismo, certo? Essa é a chamada hemodiálise. Geralmente os pacientes com hemodiálise fazem hemodiálise 2, 3 vezes na semana, tem que filtrar esse rim, correto? Tem que filtrar esse sangue, correto? Por quê? Porque o rim já não está tendo mais esse papel, já não faz mais esse papel. Então, ali, forçado pela pressão sanguínea, parte do plasma, a água e as partículas pequenas nelas desenvolvidas, como sais minerais, ácido, glicose, enfim, sais dos capilares que formam glomérulos, e cai na cápsula glomerular. Em seguida, passa pelo tubo renal. Então, essas substâncias, gente, então, que conforme foi citado aqui, o rim serve como um filtro e muitas vezes existem moléculas que passam por esse filtro. Substâncias úteis como água, a água, por exemplo, glicose e sais minerais contidas no líquido atravessam a parede dos tubos do túbulo renal e retornam à circulação sanguínea. Assim, o que resta nos túbulos é uma pequena quantidade de água e resíduos, né? Como a ureia, por exemplo, ácido úrico e amônia. Então, a urina é formada por ureia, ácido úrico e amônia, não é? Isso forma a chamada urina, que segue para as vias urinárias. Então, observe no esquema que eu vou mostrar aqui para vocês a formação da urina no néfron, né? Então, aqui está a formação da urina no néfron, certo? Então, o que acontece? Ó? Secreções adicionais, capilares, reabsorção de água, tudo isso vai acontecendo, certo? Né? Passa aqui pelo néfron, ele é filtrado, não é? Acontece a filtração aqui, né? Aqui está a cápsula e o tubo renal. Então, após esse sangue ser filtrado, formar a urina segue para sua excreção aqui, não é?
pelas vias urinárias. Então, primeiro acontece a filtração, depois acontece a reabsorção, a secreção e, por último, a excreção, certo? Então, aqui são etapas da formação da urina no sistema urinário. Então, as vias urinárias são formadas pela bexiga, ureteres e uretra, conforme está aqui, ó, né? Rins, ureter, bexiga e uretra, certo? Então, aqui acontece o quê? Filtra o sangue aqui, certo? Ele forma a urina e, através da urina, ele passa pelo ureter, né, e fica alojado na bexiga com as impurezas, certo? Que, com certeza, vai ser excretado através da uretra. Então, toda vez que a bexiga está cheia, gente, ali a gente fala, uma bexiga tem mais ou menos 1 litro de urina, mas é a média que cabe a bexiga, né? Ali do volume da bexiga. Toda vez que ela está cheia, ela manda uma mensagem para o nosso sistema nervoso, né? E o nosso sistema nervoso manda um estímulo através de nós excretarmos a urina pela uretra, certo? Então, a bexiga, né? Vamos falar um pouco desse órgão. Falamos do rim, vamos falar da bexiga também, certo? Então, a bexiga é um órgão muscular e elástico, primeiro, não é? Por quê? Porque quando ela se enche, ela é elástica, ela é muscular, certo? É uma espécie de bolsa mesmo. Se o rim é um filtro, a bexiga é a bolsa que serve para armazenar, não é? Toda essa urina excretada ali pelo rim, formada no rim. E que está situada na parte inferior do abdômen, geralmente, a bexiga, com a função de acumular urina que chega dos ureteres. Portanto, a bexiga recebe ali e armazena temporariamente a urina. Quando o volume chega mais ou menos a 300 ml, gente, a bexiga, né, já os sensores nervosos aí da parede da bexiga já enviam uma mensagem para o sistema nervoso, conforme eu falei, fazendo que tenha uma vontade de urinar, querendo que esvazie essa urina, certo? Na parte inferior da bexiga encontra-se o esfíncter, gente. Músculo, aqui, ó, o esfíncter, ó, é esse músculo que fecha a uretra e controla a micção. Então, o esfíncter ali é como se fosse a torneirinha da bexiga. Então, ele fecha e abre. Na hora que a pessoa manda-se a mensagem que a bexiga começa a encher ali, que alcança seus 300 ml, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, o que acontece? O esfíncter se abre para estar eliminando. Manda-se a mensagem para o sistema nervoso e ele abre o esfíncter e elimina essa urina. E, consequentemente, quando não tem urina, ele se fecha também para que vá acumulando essa urina na bexiga. Fecha-se a uretra e controla a micção. Quando a bexiga está cheia, o esfíncter se contrai, empurrando a urina em direção à uretra, de onde então é lançado para fora do corpo. A capacidade máxima da bexiga, como eu falei, é aproximadamente 1 litro, geralmente, de urina, certo? Os ureteres ali também são 2 tubos de aproximadamente 20 centímetros de comprimento cada um, então que conduz o papel do ureter é conduzir a urina dos 2 rins para a bexiga. Como se fossem 2 caninhos mesmo ali, que conduz esse, medindo mais ou menos 20 centímetros, certo? Tubo a uretra são tubos musculares que conduzem a urina pela bexiga, não é? Da bexiga para fora do corpo. A uretra feminina, olha só que interessante, a uretra feminina mede cerca de 5 centímetros de comprimento e transporta somente a urina. A uretra masculina mede 20 centímetros, né? Então é 4 vezes maior do que a uretra feminina, certo? E transporta a urina para fora do corpo e também o esperma. Então, a mulher tem 2 orifícios, a gente sabe disso, e o homem tem um só. Tanto o esperma quanto a urina é transportada através da uretra, no homem, né? Na mulher, não. Na mulher, o canal da urina, a uretra dela só transporta, né, excreta a urina só, né? Sabemos que a mulher também tem a vagina, o útero, por onde acontece o parto, e a gente falou nas aulas passadas sobre o sistema reprodutor feminino.
né? Então tá aqui, ó. Isso aqui é o sistema urinário masculino, certo? E aqui, ó, o masculino e aqui o feminino. Olha a diferença, é o mesmo em base, ó, veias renais, no homem também, os rins, não é ali? Então tá ali, né, e veias renais. A ureter também, né, do homem quanto da mulher, a bexiga, praticamente a mesma coisa, mas olha o tamanho da uretra do homem e da uretra da mulher. Por que acontece isso, essa anatomia também da uretra do homem ser maior do que da mulher, por conta do órgão masculino chamado de pênis também. Por isso que também é comum na mulher, a mulher ter muito mais infecção urinária do que o homem, certo? Por quê? Porque essa região aqui, ó, da uretra é colonizada por bactérias, gente. Então, é uma região úmida, colonizada por bactérias. E a urina, ela é uma defesa do nosso organismo. Toda vez que a gente excreta a urina, além de nós excretarmos as nossas impurezas, ela passa como se fosse lavando a uretra aqui, as bactérias que estão na uretra, ela passa como se fosse um jato de água lavando a uretra e retirando as bactérias. Mas, quando muitas vezes a gente fica muito tempo sem fazer xixi segurando, as bactérias vão subindo e chegam até a bexiga. É a chamada cistite que eu vou falar para vocês aqui. Por isso que é mais comum na mulher ter essa cistite, essa inflamação na bexiga do que o homem, por quê? Porque até a bactéria subir, até a bexiga, muitas vezes o homem já fez xixi e já eliminou essas bactérias. A mulher, como o canal da uretra é 4 vezes aí mais curto que o do homem, então é mais comum que a bactéria chegue até a bexiga do que o homem, certo? Então, nesse sistema urinário masculino, né, que difere do feminino, conforme eu mostrei para vocês ali, na medida em que a uretra, o canal que conduz a urina da bexiga para o exterior, também é utilizada para a liberação do esperma no ato ejaculatório também, certo? Divide-se em 3 partes, né? Prostática, cavernosa e membranosa, e a uretra masculina mede aproximadamente 20 centímetros, estende-se do orifício uretral interno na bexiga, né? Urinária até o orifício uretral externo, na parte da extremidade do pênis. Aqui é uma foto só da... Aqui é a anatomia do feminino e o masculino também eu coloquei aqui só para vocês uma imagem melhor, né? Só para vocês entenderem bem, ó. A anatomia da uretra ele mostra bem aqui, ó, do homem. Não é? E o homem também contém a próstata, que fica geralmente encostada na uretra e apoiada na bexiga. É por isso que quando o homem tem um câncer de próstata, aqui é importante também a gente ver, ele tem incontinência urinária, dificuldade de fazer xixi. Por quê? Porque a próstata aumenta e ela encosta ali na uretra, no tubo, e o tubo acaba fechando um pouco, certo? Então, e mesma coisa, ele encosta na bexiga e o homem também. O esfíncter ali, que é a torneirinha que abre, muitas vezes ela também fica com dificuldade de abrir, e muitas vezes o homem é comum ele ter incontinência urinária. Então, técnico de enfermagem, você vai ter que, numa unidade de saúde, que um homem chegar e relatar para você que está com incontinência urinária, muitas vezes, vocês vão ter que desconfiar que pode ser que ele tenha um problema de próstata, certo? E na hora de passar uma sonda, muitas vezes uma pessoa com câncer de próstata, é uma dificuldade tremenda, gente, por conta dessa uretra masculina aqui também está fechada, certo? O canal da uretra, então, né, no sistema urinário feminino, que estende-se da bexiga ao orifício externo, nos vestíbulos, é bem menor do que o masculino. Então, isso aí eu já falei, eu não vou repetir. Então, mas por isso é comum causar algumas doenças do sistema urinário.
Muitas doenças são associadas ao sistema urinário, seja nos rins ou vias urinárias, né? Ali no ureter, bexiga, uretra. Então, por exemplo, algumas doenças como a nefrite, doenças renais. A nefrite é uma infecção nos néfros ali, na região ali que filtra o sangue e que transforma em urina. A infecção é uma bactéria que atinge diretamente os néfros, resultado de diversos fatores. Por exemplo, superdosagem de medicamentos, baixa imunidade, né? É comum essa bactéria subir da bexiga até o rim também, muitas vezes. Presença de e a presença no organismo também de algumas substâncias tóxicas também pode acontecer isso, como mercúrio, né? E o que pode lesar e destruir os néfrons, causando dores, redução na produção de urina e aparência turva da urina e aumento da pressão. Então, algumas características da nefrite ou pielonefrite, como é chamada. Eu já tive essa doença, né? A primeira característica é essa urina turva, então fica cor de Coca-Cola mesmo a urina, então você vai ver a urina bem preta com a presença de sangue na urina. Por quê, gente? Porque na anatomia não é os néfrons que filtra esse sangue e transforma em urina. Então, se tiver problema nos néfrons, ele vai passar a filtrar menos o sangue vai ser excretado na urina. Então, é comum ter esse aspecto turvo, porque é sangue mesmo que está perdendo na urina. Além de aumentar a pressão arterial também um pouco, porque não está sendo filtrado esse sangue, tirado as impurezas do nosso organismo, então aumenta a pressão. E outra coisa que acontece também, gente, é dor, né, na hora de fazer xixi, na micção, não é? Essa produção de urina também, ela fica um pouco prejudicada, então também a pessoa não faz tanto xixi, por isso tem que tomar bastante líquido, água para ajudar. E você faz um examezinho, né, um parcial de urina ali, enfim, para ver se tem uma infecção. E os leucócitos, geralmente, que são em média até 20 mil normal, geralmente numa pielonefrite ou monomanefrite, ele aumenta demais os leucócitos. Por quê? Porque o sistema imunológico, ele migra ali para aquela região do rim, certo? E ele tenta combater essa bactéria, né, esse agente infeccioso. E aí ele vai aumentando os leucócitos. Eu cheguei a ter mais de 1 milhão de leucócitos na região do rim, né? Então, com o tratamento que eu fiz, graças a Deus eu consegui eliminar, né, essa bactéria. Mas o que eu posso falar para vocês que se não houver o tratamento resposta, não é cura, a pessoa pode desenvolver uma insuficiência renal e até mesmo os rins pararem de funcionar, certo? Então corre-se esse risco quem tem a chamada nefrite, que é essa inflamação dos rins aqui, conforme está na figura que eu coloquei para vocês aqui, certo? Então, se os rins começam a parar também, acontece um problema chamado hipertensão arterial, por problemas renais também. É comum quem tem problema de rim ter problema de pressão alta também, não é? De hipertensão arterial. Por quê? Porque o sangue vai cada vez mais tendo mais impureza, vai ficando menos límpido, que a gente chama, não é? Ele vai aumentar essa pressão e o coração com certeza vai ter que se esforçar mais. Então, quando os rins não funcionam de modo eficiente, os sais e a água e o excesso, né, em excesso ali se acumulam no sangue, provocando o aumento da pressão arterial. O processo de filtragem renal nas pessoas hipertensas é deficiente, o que pode resultar no desenvolvimento de doenças renais. Gente, só para falar para vocês que geralmente esse processo de hipertensão arterial, ele age, quem tem hipertenso também tem que cuidar do rim, hipertenso e diabético, certo? Por quê? Porque quanto mais pressão, né, tem no sangue, que o coração mais força
e mais bombeia sangue, e mais pressão arterial tem, o rim não dá conta de filtrar. Imagine uma super bomba, que é o coração, bombeando água ali, bombeando sangue sem parar ali pelos tubos, mas com uma pressão muito alta. Esse sangue vai passar pelo filtro. Numa pressão normal, o filtro vai filtrar tudo. Agora, quanto mais pressão tenha, quanto mais volume tem o sangue, realmente os filtros, que são os rins, não vão dar conta de filtrar todo esse sangue. É por isso que é comum aumentar aí a pressão. E quem tem hipertensão tem problemas renais também. Infecções bacterianas também, né? É comum, né, em especial a bactéria Escherichia coli, que pode penetrar no sistema urinário por meio da uretra, causando a infecção bacteriana. Então, é como eu falei, as bactérias sobem, essa bactéria sobe pela uretra, alcança a bexiga, né? Acontece ali uma infecção na bexiga, chamada de cistite bacteriana, e se não tratada, ela pode subir para os rins também e, é, e acometer os rins também, essa bactéria. Então, aqui são as doenças, ó, das vias urinárias, no sistema urinário também coloquei, uma delas é os cálculos renais, as chamadas pedras nos rins ali, gente. Que a gente sabe que uma cólica renal, hoje quem trabalhou na saúde, é um dos principais problemas de saúde, das dores mais intensas que nós temos, né? Para quem já sofreu com isso aí, certo? Então aqui está o tubo renal, o néfron, onde se filtra, cálice, córtex, né? Aqui está um rim e aqui está uma pedra, ó, né? Então esse cálculo renal, muitas vezes, ele fica estabelecido no ureter ali, ele tranca o ureter muitas vezes, e aí o rim não consegue excretar essa urina, é onde começa a doer muito. Então tem tratamento, ou cirurgia ou laser. E também nós fazemos também que a pessoa tome muito líquido, fazemos medicamentos para dor, né? Então, direto na veia, porque é uma dor intensa, mas uma orientação também, tomar muito líquido, né? Não segurar a urina, suco de abacaxi, então também suco de laranja, que é ácido, que dá um jeito de excretar um pouco, tá? Então, essa pedra, que é o chamado cálculo renal, aqui está onde se forma na cápsula ali, no glomero, né? E ela vai e desce até o ureter, certo? Então, popularmente conhecido como pedra nos rins, os cálculos renais podem se alojar nos rins, nos ureteres ou na bexiga, mais comum nos ureteres, né? E nos rins ali. São formados na medida em que ocorre a alta concentração de cálcio, então, ou de outros tipos de sal contidos no líquido do nosso organismo. Então, a alta concentração de cálcio, sal, tudo isso ele forma os cálculos, ajuda para formar os cálculos renais. Então, chamada popularmente pedra no rim, que uma cólica renal as pessoas sofrem demais. A cistite, que é uma infecção, conforme eu falei, uma inflamação na bexiga, né? Então, ali urinário, o doente sente o ardor ali também na região da bexiga, a uretra e na uretra, e no ato de urinar ali, da micção, dói para fazer xixi também, e por conseguinte, às vezes ele retém também a urina, não é? Libera em pouca quantidade. Então, um dos sintomas de infecção urinária é fazer pouco xixi, é dor na hora de fazer xixi, ela retém essa urina e às vezes nem consegue também por conta da cistite. E a uretite também é uma infecção na uretra desenvolvida por bactérias que ocorre normalmente junto com a cistite, então vem a uretite também, certo? Então aqui um resumo final para colocar para vocês também.
Então, o sistema urinário produz e armazena temporariamente a urina, conforme eu falei. A urina apresenta substâncias que estavam em excesso no organismo, resíduos provenientes do metabolismo. Então, através da urina é excretado todas as substâncias que estão em excesso e que não são boas do nosso organismo. O sistema urinário contribui para hemoestase do corpo, então para o equilíbrio do corpo, ele faz todo esse equilíbrio. Órgãos do sistema urinário, os rins, eles servem para produzir essa urina, para fazer esse filtro que eu falei para vocês, né? Então, aonde se produz são nos néfrons ali. Cada néfron é constituído pela cápsula renal, pelos túbulos renais também, não é? Então, ocorre a filtração, a reabsorção ali e a secreção. Esse é o resultado do rins. Ureteres é como se fossem os canos, que garante que a urina seja conduzida até a bexiga do rim. A bexiga armazena, é a grande bolsa que armazena, não é? A urina, e a uretra garante que a urina seja excretada, eliminada para fora do corpo. Então, esse é o resumo. Eu espero que vocês tenham entendido bem o sistema urinário, não é? E até as próximas aulas, tá?